Se você clicou nesse vídeo, certamente você já tem renda estável, já tem experiência com investimento, mas ainda não tem um patrimônio imobiliário consolidado. Então seu problema não é falta de dinheiro, é falta de estratégia. Meu nome é Wagner Sena e há mais de 20 anos eu estruturo operações de ativos imobiliários para clientes como você, que já entendem de dinheiro, mas que resolveram acelerar o processo de enriquecimento de forma estratégica, inteligente e segura. O que eu faço não tem nada a ver com sorte. E nos próximos minutos eu vou te explicar de forma detalhada e direto ao ponto como você também pode utilizar o consórcio para fazer a alavancagem patrimonial e financeira e entender perfeitamente a diferença entre ambos. Pensa comigo, se você já é um investidor e você separa R$ 1.700 por mês para aplicar no Tesouro Direto, num CDB ou num fundo de renda fixa, em quanto tempo você acha que você teria um patrimônio líquido de R$ 400 mil? Em torno de 10 a 13 anos. Agora entenda a lógica e a mágica por trás do consórcio. Se você pagar uma parcela de R$ 1.700, esse valor é referente a uma carta de crédito de R$ 400 mil. Só que diferente da aplicação financeira, que você está sujeito à depreciação, à passagem do tempo e à inflação, e você só terá esse dinheiro daqui a 10 ou 13 anos, no consórcio, a partir do primeiro mês da parcela paga, você já está suscetível à contemplação por sorteio ou por lance. Agora eu vou trazer um exemplo real de um dos nossos clientes que tem um escritório de advocacia, já tem alguns imóveis na cidade, e ele resolveu ampliar esse patrimônio. Ele contratou conosco 6 milhões em consórcio, mas ele não fez uma única carta. Nós dividimos em cartas de R$ 400 mil. Seguindo essa mesma lógica, ele tinha uma parcela de R$ 25 mil para um patrimônio de 6 milhões acumulados. Já no primeiro mês, ele contemplou uma de suas cartas de crédito de R$ 400 mil através do lance fixo. Pausa agora para você entender como funciona o lance fixo. Quando disse que você não depende somente da sorte, a sorte ela vai lhe acompanhar, porque a primeira contemplação do grupo se dá através de sorteio. Mas todos os meses você vai poder oferecer um percentual da própria carta de crédito como lance. Isso vai antecipar a sua contemplação, porque além do sorteio, você também participará por lance. No caso desse cliente específico, ao ofertar um lance de 25%, ele foi contemplado. Ao ser contemplado, ele abateu o lance da própria carta de crédito. A partir desse momento, ele não precisou desembolsar nenhum valor e ele teve um questionamento. Ele estava agora com a carta de crédito contemplada que tinha apenas uma parcela paga de R$ 1.700. A partir de agora, eu vou te explicar a diferença entre a alavancagem financeira e a alavancagem patrimonial. Voltando ao caso real do nosso cliente. Ele tinha uma carta de crédito de R$ 400 mil, pagou apenas uma parcela de R$ 1.709 e ofertamos um lance de R$ 100 mil através do lance fixo. Ao ser contemplado, nós abatemos os R$ 100 mil da sua própria carta de crédito e agora sim, ele tem disponível um crédito de 300 mil com a parcela de R$ 1.700. O nosso cliente ele chegou no dilema. Com a carta de crédito, ele compra um imóvel para fazer alavancagem patrimonial. Caso ele faça isso, a partir de agora, é o inquilino com quem ele alugar o imóvel que irá pagar a parcela do seu consórcio. Ele fará uma nova carta de crédito conosco e o inquilino passará a pagar a carta de crédito do imóvel para ele. A segunda opção é uma alavancagem financeira, que foi a opção que ele fez, já que ele tinha diversas outras cartas conosco. Ele optou vender essa carta de crédito com um lucro. Já que ele tinha 300 mil de carta de crédito, pagou uma parcela de 1.700, ele conseguiu vender essa carta de crédito por 100 mil. O que é que justifica alguém comprar essa carta de crédito na mão desse cliente por 100 mil? É justamente porque quando o cliente soma a taxa de administração que ele vai pagar da carta de crédito, mais os 100 mil do ágio que o cliente colocou, ainda fica mais barato que os juros do financiamento de um imóvel da Caixa Econômica Federal, por exemplo. Portanto, esse cliente optou, nesse momento, em fazer a alavancagem financeira, que a oportunidade bateu na porta dele. Ele investiu R$ 1.700, teve uma carta de crédito contemplada e viu a possibilidade de levantar R$ 100 mil em espécie e transferir a carta de crédito para o cliente comprador e fazer uma nova aquisição conosco. Esse cliente seguiu pagando as parcelas do seu consórcio. E agora eu quero desmistificar um ponto crucial para quem decide fazer a alavancagem patrimonial. Vamos entender que você já está em um outro patamar. Você já tem a sua vida estabilizada, você já tem a sua receita garantida, você já investe. Nós vamos trazer uma nova oportunidade para acelerar o seu processo de enriquecimento através dos seus imóveis. Então você vai fazer o consórcio e vai entender, lembra do primeiro exemplo? Se você colocar R$ 1.700 numa poupança, ou então num fundo de renda fixa, ou então num CDB, você só vai ter o patrimônio de 400 mil em 10 ou 13 anos. Então nós vamos fazer o consórcio sem pressa e sem aquela expectativa de retirar o bem para ontem, para agora, para logo. Você vai programar aquela parcela dentro do seu orçamento.
todos os meses eu vou antecipar a sua contemplação, não só através do sorteio, mas através do lance fixo, que você já entendeu como funciona. Então, eu lhe garanto que muito antes do que 10 anos, o seu consórcio vai estar contemplado, porque todos os meses você vai concorrer por lance e por sorteio. Então, entenda que a partir do momento que você for contemplado nos seus consórcios, a carta de crédito será utilizada para comprar um imóvel, esse imóvel vai gerar um aluguel e esse aluguel vai pagar a parcela do seu consórcio. Então você esquece esse consórcio e já faz uma nova carta de crédito para multiplicar o seu patrimônio. Agora eu quero tratar um pouco sobre as dores do processo. É evidente que nem tudo são flores. E quando falamos em consórcio, você já deve ter tido alguma experiência negativa ou ouvido alguém que já teve alguma experiência negativa. Como falei, eu atuo há mais de 20 anos nesse ramo. E hoje em dia você não tem que ter mais preocupação se o consórcio é seguro ou não, se eu vou tomar prejuízo ou não, se vai ser feito de uma forma correta ou não. Por quê? Desde 2008, o Banco Central criou um marco legal para as administradoras de consórcio. Foi a Lei do Consórcio, a Lei 11.795. E por que isso foi um marco? Porque daqui para trás, as administradoras eram responsáveis por gerir o saldo do grupo. Provavelmente você já deve ter ouvido em alguém que pagou uma parcela de consórcio, disse, eu tomei prejuízo com o consórcio, eu não reavi aquela parcela. Pois bem, de 2008 para frente, o Banco Central passou a regulamentar, fiscalizar todas as administradoras de consórcio, dando independência ao grupo. O dinheiro do grupo do consórcio não pertence mais à administradora, e sim ao grupo. Então hoje é impossível uma administradora de consórcio quebrar, falir ou dar qualquer tipo de prejuízo aos clientes, porque o Banco Central dá essa segurança para você. Assim como você investe um dinheiro na sua renda fixa, o FGC garante, está muito em alta hoje, o prejuízo que muitas pessoas tiveram com o Banco Master. Então, quem tinha até R$250 mil por CPF, o FGC ele cobriu e garantiu. De forma similar, o Banco Central dá essa segurança hoje a quem faz consórcio. Então, por isso, o consórcio furou todas as bolhas. Ano passado foi ano de recorde em número de contemplação, em produção mensal de contrato e em expansão do serviço de consórcio em todos os ramos. Certamente você já viu algum influenciador falando sobre consórcio. Recentemente eu me deparei olhando o Instagram e vi o Thiago TK, que é referência hoje em veículos no Brasil, em venda de veículos de luxo no Brasil, dizendo, eu não compro nada à vista, eu fiz o consórcio, ele fez R$2 milhões em consórcio para comprar um único veículo e ofertou 1 milhão como lance. Ou seja, ele financiou R$1 milhão através de consórcio sem pagar 1 centavo de juros. Então, de maneira prática, eu vou orientá-lo a depender da sua situação financeira e do momento em que você se encontra, ajudar a fazer um cálculo preciso de quanto da sua renda você vai dispor para investir na parcela do consórcio e quanto a gente quer alavancar esse patrimônio, com que velocidade. Você vai preencher um pequeno formulário, vai informar qual é a sua necessidade, qual o valor que você deseja investir por mês, se você tem pressa em acelerar esse processo, se nós podemos contar com algum tipo de lance que você possa investir ou não. Para todos os casos, eu vou definir qual a estratégia correta para você. Então clique em algum botão que está aparecendo nessa tela, solicite uma reunião comigo, que eu vou desenhar um projeto completamente gratuito e, se não conseguirmos fechar o consórcio, vai servir de educação para você. Porém, eu tenho certeza que a partir do momento que você enxergar o potencial que o consórcio tem de multiplicar o seu patrimônio, iremos fazer um excelente negócio. Isso não é sorte, é inteligência e estratégia voltada para a multiplicação do seu patrimônio.